Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Olá, que felicidade de vê-los novamente, principalmente nessa época de pandemia, onde está todo mundo online, mas graças a Deus está todo mundo reunido, com saúde, buscando saúde, isso é muito importante. Então, vamos ao quinto encontro de pesquisa do CCM Interlab 2021. E é um momento muito importante para nós, porque hoje a gente vai fazer aqui a inauguração, né, da nossa página da internet. E o CCM Interlab, ele nasceu da ideia de criar um espaço de diálogos sobre o processo de criação em diferentes mídias e plataformas multidimensionais. O Laboratório de Tecnologia Interativa se baseia também na troca de vivência, diálogos dos saberes, em um espaço muito afetuoso e acolhedor. O tema hoje do nosso encontro, de hoje e de amanhã, dia 14 de dezembro de 2021 e dia 15 de dezembro de 2021, será Pontes para a Sobrevivência, a criação de narrativa políticas em rede de ativismo. Se fundamenta na questão de partilha que vem sendo trabalhada pelo grupo nos últimos anos, a fim de fortalecer nossas redes colaborativas, para que nossa produção acadêmica fomente pontes de conhecimento nas áreas de comunicação e das artes em prol de um futuro possível. O encontro, como eu disse para vocês, acontece no formato online, né? A gente está gravado aqui, a gente está gravando pelo Zoom. Não deu tempo, eu ia compartilhar no Instagram, mas devido a problemas técnicos, infelizmente não aconteceu, mas está sendo gravado, né? Graças a Deus. Formato online. E logo, logo a gente vai começar. Então, hoje e amanhã, a gente vai falar sobre as palestras e o esquema vai ser assim. Vão ser 3 mesas de debates, cada dia, tá? E a gente vai apresentar aí ao público as nossas produções. O CCM, o Interlab, integra o programa de pós-graduação em comunicação e semiótica e o apoio do Plano de Incentivo à Pesquisa, o PIPEC. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa programação de hoje e a programação de amanhã. Então, hoje a gente tem aí a mesa de abertura com a doutora professora Lúcia Leão. A primeira mesa será a palestra Teorias do Imaginário, Arquétipos e Narrativas, do Silvio Anais. A segunda mesa é a parte como dispositivo de interação política, com a doutora Vanessa Lopes, a doutora Roseli Demencian, a doutora Fernanda Sereta, Carlos Barmac e a mediação da Anne Shirley. Araújo, um beijo para você. Não deu tempo de falar. Beijo para você e para todos aí. Às 15h30, a última mesa do dia, será com este trio maravilhoso, que é o Pablo Villavicenzo, o doutor Bernardo de Queiroz, doutor Guilherme, com a mediação da doutora Alessandra Marassi. Aí já vamos para o dia 15, amanhã. A mesa do Direito à Informação e Reconfiguração de Sentidos sobre o Sistema Algorítmico, com a doutora Miriam Meliani, minha querida amiga de trabalho também, meu querido amigo, o mestre René Eduardo Arruda e o mestre Dionísio Moreno, a mediação da Roseni Guimarães. Às 16 horas, no segundo dia, a palestra A Superindústria do Imaginário, do Dr. Eugênio Bucchi, com a mediação da Pels Cartes. E para fechar com chave de ouro, gente, e é imperdível, a palestra Rituais da Complexidade, Inteligência Artificial e Tecnologias Ancestrais, com o mestre Fernando Velasquez, e com a mediação da doutora Paula Carolei. Sem mais
delongas. Então, vamos começar. Vou abrir a mesa para vocês. Eu vou convidar a professora doutora Lúcia Leão, que ela é artista, escritora, pesquisadora e orientadora da pós-graduação da PUC, doutora e mestre. Gente, olha que tanta coisa que essa mulher fez e faz por nós. Além de tudo, ela é acolhedora. Ela é doutora e mestre em comunicação e semiótica, pós-doutora em artes pela Unicamp, especialista em ação cultural pela ECA USP, bacharel em artes plásticas, professora da Universidade Pontifícia Católica de São Paulo, coordenadora da pós-graduação em comunicação e semiótica, onde orienta mestrandos, doutorandos e supervisiona o pós-doc. Ela é a nossa líder, com muito amor e carinho nos acolhe no grupo de pesquisa e comunicação e criação nas mídias, agora o Interlab CCM 21, e esses são vinculados ao CNPq. O seu projeto de pesquisa atual tem por objetivo discutir a eu sabia que eu ia parar nessa palavra, né? Hipermediatização do cotidiano e dos processos de criação em redes sociais digitais, na comunicação e na cultura, com ênfase, um minutinho só que caiu aqui, voltou, com ênfase nos estudos do imaginário. E eu acho que o mais importante de tudo, também, como seu projeto de arte e de extensão atual, ela relaciona todos esses estudos dela com a neurobiologia das plantas, da comunicação e consciência ecológica, educação e divulgação científica. Professora doutora Lúcia Leão, o espaço agora é com você. Muito obrigada, Patrícia. Eu estou emocionada hoje, estou muito feliz. Eu quero começar, né, esse nosso encontro contando para vocês da alegria que é estarmos juntos, juntas e juntos aqui. A gente sabe o quanto tem sido difícil a vida de pesquisadores, de alunos, não é? De professores nesse país em que vivemos. Porém, a nossa amizade, a nossa união tem sido uma força de resistência. E é sempre assim, com muito carinho, que todos nós estamos juntos, nos apoiando, nos estimulando e, principalmente, criando soluções para essas situações tão difíceis que enfrentamos, não é? E a alegria é enorme, estou vendo gente que faz tanto tempo que eu não via, e estou muito emocionada também, porque esse encontro, ele é, assim, a prova da nossa coragem, né? Porque esse ano fizemos tanta coisa, o nosso grupo não só organizou, sediou o Compós, mas também esteve por trás de grandes transformações do programa. Então, acho que assim, a gente ainda está aqui junto no fim do ano, na última semana da PUC, é prova de quanto a gente gosta de estar junto, né, e da nossa coragem para enfrentarmos também os nossos futuros, né, que eu falo que são plurais, porque a gente tem que pensar em várias alternativas. Em tempos de incerteza, a criatividade nos salva, né? E eu quero começar, então, depois de contar toda essa minha alegria, agradecendo cada um que está aqui, né? Começando pela Vanessa. Vanessa tem sido assim, vocês sabem que desde o início do ano ela é vice-líder do nosso grupo. Ele ainda se chama grupo de pesquisa. A gente até, a Roseli me acompanhou nessa atividade ontem, a Bel também, né, Bel Crans? Eu te vendo aqui. Porque a gente está num processo de crescimento, nós já temos a aprovação interna da PUC para virar centro. Mas é um processo lento, porque um centro precisa ter grupos. Então, agora está na fase da gente aproveitar, descansar um pouco, óbvio, né? Mas depois pensar nas nossas ramificações, nesses grupos. A gente sempre teve 3 linhas.
Nunca foi um grupo fechado numa coisa só. A gente sempre teve uma linha mais ligada a estudos do imaginário, uma linha mais ligada a processos artísticos e políticos, e uma outra que a gente tem denominado de ações sociais. Agora, com os grupos, nós vamos poder ter isso mais forte. E é muito alegre também estar aqui vendo quantos doutores passaram, não é? Doutores e doutoras, por esse grupo, dando força, construindo. Então, a gente tem a Miriam, que trabalhou arduamente no primeiro encontro, que parece que foi ontem, né, Miriam? Mas já faz tanto tempo, você e a Alessandra, e a Paty também, na época, a Fernanda, o Silvio, todo mundo, né? A gente estava junto ali, começando. E agora a gente está de novo aqui com tantos doutores. Como vocês sabem, segundo as normas do CNPq, nosso grupo é vinculado, né, certificado, desculpa, os pesquisadores podem criar os grupos. Então, vamos aproveitar esse encontro para vocês irem tendo ideias, né, de que grupos serão esses. É muito alegre também ver o Daniel Amadei, sempre junto conosco, que saudades, não é, Daniel? Eu acompanho suas pesquisas, seus trabalhos, e agora, Daniel, a gente tem ótimas notícias para essas pesquisas vinculadas às ações sociais e educativas na periferia, porque a gente foi aprovada uma transformação muito importante na PUC, que permite essas criações de startups, né, com alunos de diversas. Acho que você deve saber, não sei se o Fernando Almeida comentou, a gente pode ter aluno da graduação, aluno de iniciação, mestrando, doutorando e pós-doutorandos, todos juntos, criando essas startups. Isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente vai poder também pensar na empregabilidade dos nossos alunos, né? Em todas as idades e etapas. É uma alegria imensa também ver a Anchile, nossa parceira, não só de bancas, mas de café, de amizade, né, Anice? A gente teve várias bancas de TCC, e você que tem estado sempre conosco pode ser um testemunho vivo, né, de quanto a gente tem estado nessas dificuldades também nos aproximando. Hoje nós temos uma pessoa nova, a Fernanda Galete, que é a minha nova orientanda, que entrou agora no mestrado. Então, seja bem-vinda, Fernanda, viu? Seja muito bem-vinda. Queremos agradecer, então, a presença do Guilherme, do Maurício, do Bernardo. Gente, o Bernardo me deu uns presentes aqui. A gente não deve ficar se gabando, mas, assim, era tudo que eu precisava. Eu estava deixando para depois, mas aí ele deixou aqui na minha portaria livros que eu estava precisando ler, que realmente foram muito reconfortantes e estimulantes. Tudo de bom, né, Bernardo? Muito obrigada. E a Loli, nossa, Loli, quanta coisa a gente vai poder fazer junto agora, pensando nas parcerias com a galeria. É um passo, né? Parece que pouco, mas não é pouco, não. Esse passo é um passo transformador, nos dá mais liberdade. Porque, como vocês sabem, o Interlab, ano que vem, desculpa, o CCM Interlab 21, vai completar 20 anos na PUC. Porque quando eu comecei, né, e a Fernanda Sereta, que saudade, que está lá longe, mas está pertinho. Sempre que eu mando uma mensagem, é um carinho tão grande que ela está sempre junto, né? Então, quando eu comecei o projeto do grupo, era um grupo de estudos vinculado a um centro. Tá? Então, vocês podem até ter isso como exemplo. Então, assim, eu era aluna ainda, do doutorado, eu não era sozinha, eu tinha meus amigos, e a gente montou um centro de estudos, que é diferente. O objetivo do centro de estudos é estudar mesmo. A gente lia coisa junto, chamava o professor para tirar dúvida, era bem estudioso, assim, né, no sentido de falar, esse texto nós temos que ler, né? E aí a gente lia junto e ainda convidava pesquisadores, professores, enfim. Do centro de estudos, quando eu virei professora oficial concursada na PUC, em 2002, eu pude transformar em centro de pesquisa. Então, foi em 2002 que ele se transformou em centro de pesquisa. E é por isso que agora a gente resgatou o Interlab, que é esse que já tem 20 anos, né? E que estava ali, tipo, foi se desenvolvendo como uma planta resistente, ele nunca morreu e eu nem sabia. Então, assim, sem muitas delongas, porque a nossa história é muito linda, a gente vai ter oportunidade de muita conversa aqui. Eu estou muito ansiosa de ouvir a palestra
do Silvio Anás, né, que é assim, um grande orgulho eu falo do grupo, porque para nós ele não é só uma referência bibliográfica, ele é um amigo, um parceiro de banca, de escrita, e ele está aqui, né? Eu tenho visto, acompanhado a carreira dele com tanto amor, tanta alegria de ver o sucesso mesmo, né? A seriedade. Acabou de publicar na Nova Galáxia, né, Silvio? Isso é muito legal. Então, vamos, como eu falei, com alegria e com gratidão. Estou vendo também o Maurício agora, né? Oi, Maurício. Nossa, acho que ele é o mais recente doutor, né, Maurício? Do programa. Mais recente doutor, né? E a Luma, que já qualificou e já está em fase de terminar também. Em breve, uma nova doutora aqui do nosso grupo. Então, gratidão e alegria e muito entusiasmo para ouvir, para dialogar, é isso que a gente precisa ter nesse momento, né? Então, sem delongas, passo a palavra para o Silvio. Muito obrigada, Silvio, seja bem-vindo. Obrigado, Lúcia, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, mais um encontro do CCM, de rever, inclusive, os colegas cofundadores, né, do CCM, pelo menos naquela fase em que eu estava no doutorado ainda. O que a Patrícia falou a respeito de você ser acolhedora, eu tenho meu testemunho assim, pessoal, que realmente você me introduziu nas teorias que eu tenho usado até hoje. Quer dizer, toda a minha pesquisa, todas as minhas linhas de pesquisa foram construídas a partir das teorias que você apresentou para mim, que eu não conhecia, que demorou um bom tempo para eu conhecer e aprender sobre elas. Não são teorias fáceis, mas queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade. A palestra, ou a apresentação que eu vou fazer, é tentar falar um pouquinho de como a teoria do imaginário, que é justamente essa teoria que a Lúcia me apresentou quando eu estava no doutorado, ela pode contribuir nos processos, nas investigações e nas pesquisas na área de comunicação. Eu mesmo, quando cheguei ao doutorado, eu vinha de uma formação da área de comunicação, daquelas teorias mais tradicionais, funcionalistas, estruturalistas, a teoria crítica, e o imaginário, conhecer os conceitos da teoria do imaginário, me abriu uma nova perspectiva para entender os processos comunicacionais, que aquelas teorias que eu vinha da graduação e mesmo do mestrado não davam mais conta, pelo menos na minha opinião, de explicar determinados fenômenos da comunicação, seja nas narrativas não ficcionais, seja nas narrativas ficcionais. Então, eu só vou tentar compartilhar aqui com vocês uma tela. Está aparecendo? Vocês estão vendo? Sim, tudo certo, Silvio. Sim. Então, obviamente que em 40 minutos, um pouco menos, eu não consigo explicar para vocês a teoria do imaginário ou muitos de seus conceitos, mas eu vou tentar dar uma noção e tentar mostrar como que esses conceitos podem ser aplicados nas investigações acadêmicas. E aí eu trago 2 exemplos de uma pesquisa na área de narrativas ficcionais e uma pesquisa na área de narrativas não ficcionais, para tentar mostrar, né, de uma forma mais pragmática, como que conceitos tão, às vezes, complexos e sofisticados podem ser levados para o campo da pesquisa e para a aplicabilidade prática na pesquisa. Então, a teoria do imaginário, a gente fala teoria, mas eu ousaria dizer que ela é tão complexa, o sistema de pensamento que o Gilbert Durand desenvolve, depois vários outros pensadores que seguem na linha dele e continuam desenvolvendo, a gente pode chamar até de filosofia do imaginário. Então, um sistema de pensamento extremamente complexo e carregado de conceitos extremamente complexos. E como que a gente pode começar falando, dando uma definição do que é o imaginário? Essa talvez seja uma das partes mais difíceis, porque o próprio Durand, ao longo das suas obras, ele vai apresentando várias definições para o conceito de imaginário, todas elas articuladas e coerentes, mas vocês vão observar definições desde do campo mais poético, definições mais poéticas, depois definições mais filosóficas, até definições mais aplicáveis, mais pragmáticas, né? Então, uma das
algumas das definições que a gente encontra na obra dele, né, é que o imaginário seria esse conjunto de imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do Homo sapiens, ou que ele é o grande denominador fundamental onde se vê encontrar todas as criações do pensamento humano. Então, essas são definições mais amplas, eu diria mais poéticas, mais filosóficas do que ele está entendendo como imaginário, mas à medida que a gente vai avançando na obra e que ele também vai aprofundando no raciocínio dele, a gente vai encontrando definições mais pragmáticas, eu diria, que a gente consegue usar, aplicar nas pesquisas. Então, uma delas, e isso é importante ressaltar, é que ele vê o imaginário como um processo. E um dos conceitos, claro que eu não vou entrar nisso agora, mas só para vocês conhecerem, que representa esse processo é o que ele chama de trajeto antropológico. Então, o imaginário, para ele, é um processo, e é um processo do qual emergem os elementos simbólicos criados pelos sapiens, né, pelos sapiens sapiens, para dar sentido ao mundo. A partir disso, e juntando aí com as contribuições de outros pensadores, como o próprio Michel Maffesoli, que é um dos que segue na linha do Juran, que também vai pensar o imaginário, tudo bem que mais aplicado na área da sociologia, mas que também dá grandes contribuições nessa reflexão. Se a gente quisesse construir uma definição ainda bastante superficial, tá, pessoal? Não é, em 40 minutos, como eu falei, não dá para explicar a fundo esse conceito tão sofisticado. Mas se a gente quisesse chegar numa definição mais pragmática, isso é, como que eu considero o imaginário para olhar para os objetos de pesquisa e tentar entender eles? A gente poderia dizer que o imaginário é um conjunto de elementos simbólicos. E aí, o que são esses elementos simbólicos? Desde imagens, símbolos, arquétipos, estereótipos, mitos, articulados de forma a constituir uma visão de mundo. Essa visão de mundo compartilhada por um grupo social e que abrange desde aspectos da estética, da ética e dos costumes desse grupo. Então, como eu falei, de uma forma bem ainda superficial e sintética, se a gente quisesse pensar um conceito do que é o imaginário e como a gente pode usar ele nas investigações dos processos, dos fenômenos comunicacionais, a gente poderia a partir dessa definição. E essa definição ela é bem, na minha opinião, pelo menos, bem prática, bem aplicável, porque ela permite, por exemplo, que a gente imagine ou que a gente consiga entender o imaginário em diferentes níveis. A gente pode pensar no imaginário da civilização grega, por exemplo, nos conjuntos de elementos simbólicos que a civilização grega antiga desenvolveu e compartilhou. A gente pode pensar no imaginário de um movimento artístico, como o romantismo, quer dizer, quais eram os elementos simbólicos, qual era a visão de mundo que o romantismo construiu. E a gente pode pensar também o imaginário de um microgrupo social constituído em torno de um movimento musical, por exemplo, como foi o caso do movimento punk. Ele tinha um imaginário próprio, com seus aspectos éticos, estéticos e de costumes. Então, essa definição, pelo menos como um ponto de partida, ela é bem pragmática nesse sentido, porque a gente consegue imaginar ou tentar entender o imaginário em dimensões muito distintas, desde o imaginário de uma civilização inteira, que durou séculos, até o imaginário de um microgrupo social, em torno de um movimento artístico, que durou décadas, ou ainda tem algumas ramificações. Como eu falei para vocês, o imaginário é um sistema de pensamento composto por uma série de conceitos extremamente complexos também. Então, entre esses conceitos tem trajeto antropológico, como eu falei para vocês, símbolo, quer dizer, a definição do que é o símbolo, a definição até do que é imagem. Imagem é um elemento extremamente complexo de se definir, difícil de se definir, e ela vai ter um papel importante na construção do sistema do pensamento do imaginário. O que é o arquétipo? Arquétipo também é um elemento-chave, para o Gilbert Durand é um elemento-chave na constituição do pensamento dele. Outros conceitos, como bacia semântica, regime de imagens, mito, que não está aqui, mas também que é um conceito importante para constituir imaginário. Então, só para retomar aquilo que eu falei no começo, eu acho que imaginário é mais só do que uma teoria, é um sistema de pensamento bastante complexo, composto por esses conceitos que também
são conceitos bastante complexos. Bom, feita esse panorama geral, eu queria agora já caminhar um pouquinho para como que a gente pode usar isso numa investigação de um fenômeno comunicacional. E, como exemplo, eu vou pegar, dentre todos esses conceitos, do arquétipo, para mostrar como que eu usei esse conceito do arquétipo numa investigação, num estudo que eu fiz, relacionando arquétipo e catarse na produção de filmes e na produção de sentidos nos filmes, né? Então, arquétipo é um conceito que não é novo, ele é pré-platônico, inclusive Platão é o primeiro a desenvolver um conceito mais sólido do que seria o arquétipo, mas antes dele, alguns pensadores gregos já vinham especulando sobre isso, e ao longo dos séculos, o arquétipo foi ganhando várias e várias definições. O conceito contemporâneo de arquétipo ele vai se consolidar com Jung. O Jung, a partir dos estudos clínicos dele e também da própria experiência etnográfica dele, e daquilo que estava se produzindo na antropologia simultaneamente a ele, isso é, no começo do século XX, as descobertas que a antropologia estava fazendo, levou ele a pensar que existem, no inconsciente coletivo, isso é, na base do processo cognitivo humano, imagens primordiais, isso é, imagens arcaicas, que seriam universais e atemporais. Isso é, em qualquer civilização, em qualquer cultura, em qualquer momento da história, essas imagens apareceriam com o mesmo significado, elas carregariam nelas o mesmo significado. Então, esse conceito do Jung sobre o que é o arquétipo, e como eu falei, ele se baseia muito na antropologia da época, vai, de certa forma, ser a base do conceito de arquétipo que o Duhan vai desenvolver. Só que ele não fica no Jung, ele consegue ultrapassar o Jung. Por quê? Porque para o Jung, o arquétipo, ele equivale o arquétipo aos instintos. Então, ele seria uma herança genética do ser humano. E isso era um problema na teoria do Jung. O próprio Jung sabia disso, que era difícil explicar o arquétipo como uma herança genética. E na obra dele, ele vai e volta em relação a isso, mas ele deixa várias observações de que isso ainda é um pensamento inicial que precisa ser melhor elaborado. E o Duhan vai avançar nisso, ele vai estabelecer que o arquétipo, na verdade, ele não é herdado geneticamente, ele não está na base da psique humana. Ele vai mostrar que o arquétipo é um produto de características biológicas e psíquicas, mas que existem, antes dos arquétipos, determinados esquemas e estruturas figurativas na mente humana que levam ao surgimento do arquétipo. Isso foi uma contribuição enorme, porque tira do conceito junguiano do arquétipo aquele peso de não conseguir explicar-se, né, como herança genética. Então, o Duhan, apesar de partir do conceito junguiano, ele consegue ultrapassar o conceito junguiano e traz a ideia da uma maior solidez à ideia do arquétipo, ao conceito do arquétipo. E uma coisa muito importante que está no Jung e está no Duhan vai enfatizar isso também, é que o arquétipo ele só se manifesta quando há uma energia psíquica se manifestando junto dele. Quer dizer, quando o Jung fala lá imagens, todas as imagens são arquetípicas? Não. São só imagens arquetípicas aquelas que produzem uma energia psíquica suficiente para impactar o indivíduo. Então, por isso que em determinadas narrativas, a imagem arquetípica do herói nos impacta emocionalmente. Ela não é apenas uma imagem que você entende do ponto de vista racional. Você também é impactado emocionalmente por ela. Por isso que se cria a empatia com o herói e a antipatia, normalmente, né, com o que se opõe ao herói. Então, essa ideia do arquétipo como imagem universal, primordial, universal e atemporal, e que está associada a uma energia psíquica,
é uma ideia fundamental para definir o que é esse conceito, tanto para o Jung quanto para o Duhan. A partir dessa ideia do que é o arquétipo, foram vários estudiosos, a partir do Jung, tentaram definir determinados arquétipos, quer dizer, construir determinadas arquetipologias. Desde o Jung, passando pelo Duhan, eles voltam a afirmar que é impossível a gente construir uma enciclopédia, um dicionário de arquétipos, porque o arquétipo, então, você só conhece ele a partir da manifestação dele. Você não abre a cabeça de uma pessoa e encontra lá os arquétipos lá dentro. Você só consegue identificá-lo a partir do momento que ele se manifesta no mundo. Então, construir uma arquetipologia que esgotasse todos os arquétipos seria, ou é ainda, uma tarefa quase impossível. Independente disso, esses pensadores buscaram criar algumas arquetipologias. Então, lá no Jung, você vai encontrar as definições, aí do ponto de vista da psicanálise, né, da psicologia clínica, voltada para a aplicabilidade na clínica, né, na experiência dele clínica, arquétipos como do ânima e do ânimos, da grande mãe, do herói, da sombra. Esses são alguns dos exemplos, entre outros, que o Jung desenvolveu, analisou e desenvolveu uma definição desses arquétipos. Quando a gente avança depois de Jung, por exemplo, Joseph Campbell é alguém que vai explorar as ideias do Jung e levá-las para o campo das narrativas, fazendo um estudo aprofundado disso. E o Christopher Vogler é um roteirista de Hollywood, um dos chefes de roteiro de Hollywood, que vai pegar todas essas ideias e tentar transformar esses arquétipos numa coisa mais prática, como se fosse uma receita para os cinemas. Então, a partir do estudo do Campbell, o Vogler vai desenvolver lá uma categorização de arquétipos, onde ele vai ter herói, sombra, mentor, arauto, aliado, camaleão. Aqui já há uma simplificação do conceito junguiano, mas voltado para uma aplicabilidade prática. Isso é, como que a gente vai entender as narrativas no cinema, né, no caso do Vogler, e como a gente vai construir narrativas para o cinema. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês é para mostrar essa amplitude que as arquetipologias tomam. Ela parte desde a arquetipologia clínica do Jung, isso é, que tinha a proposta de fazer terapia, de curar as pessoas, até uma arquetipologia mais pragmática, voltada para construir narrativas de sucesso ou para entender narrativas de sucesso no cinema. Então, como eu falei, vários pensadores desenvolveram arquetipologias, e o Gilbert Durand desenvolveu a dele também, e que, na minha opinião, ela traz grandes vantagens em relação a todas as demais. Por quê? Porque o Duhan vai levar para um patamar de abstração maior os arquétipos, é o que ele vai chamar de arquétipos atributos. Então, ele elenca, né, na obra dele 10 desses arquétipos atributos que já dão conta de boa parte da produção imaginária do ser humano. Então, um primeiro grupo de 3, que são arquétipos, oposições arquetípicas, né? Alto e baixo, puro e manchado, claro e escuro, e um grupo de outros 7, que são profundo, calmo, quente, íntimo, escondido, para frente, futuro, para trás, passado. Então, a gente percebe aqui que é uma mudança do patamar dos arquétipos. Nesses arquétipos, tanto do Jung quanto do Vogler, Campbell, você tem uma mistura, um predomínio de arquétipos mais concretos, mais substantivos. Isso é quando a gente fala de herói, de sombra, de grande mãe, ou de camaleão, aliado, arauto, etc. E no Duhan, a gente vai para um patamar mais abstrato e mais abrangente, que são uma adjetivação, uma qualificação dos arquétipos. Obviamente que ele parte disso para chegar nos arquétipos mais concretos, nos arquétipos substantivos. Ele não abandona isso, mas ele leva isso para um patamar superior, o que facilita enormemente compreender determinados fenômenos comunicacionais. A gente não fica tão preso nas análises à aplicação em determinados arquétipos substantivos. A gente consegue entender o fenômeno a partir de uma percepção mais ampla dele. Bom,
falado isso, colocado esse panorama inicial sobre os arquétipos, eu queria mostrar para vocês um estudo que eu fiz sobre a relação entre arquétipos e catarse nas narrativas audiovisuais. Então, estabeleci a princípio o que é o arquétipo. Vamos falar um pouquinho agora do que seria a catarse. A grosso modo, para ser bem rápido, a catarse é o clímax no filme. Os filmes ou as séries, as narrativas audiovisuais, elas são compostas por vários momentos de clímax até um clímax final. Em todos esses momentos de clímax, você tem ocorrendo a catarse, isto é, uma liberação de energia por parte da audiência como reação àquilo que está sendo mostrado na tela. A ideia de catarse estética, vem do Aristóteles. Então, o Aristóteles, observando a produção da dramaturgia grega, naquele momento, ele vai entender que determinadas... que não só é objetivo das narrativas gregas para o teatro, como também da audiência que está ali, chegar nesse momento de clímax, fazer essa liberação. O conceito de catarse, ele vem da religião e da própria moral, quer dizer, ele vem da ideia de purgação, de purificação. O Aristóteles vai levar isso para o campo da estética, e ele vai definir isso como uma resposta emocional apropriada e imediata a uma sequência de eventos dramáticos. Então, quando ocorre a catarse, os estudiosos pós-Aristóteles vão dizer que ela ocorre quando o espectador se coloca a si mesmo tão completamente na posição do herói, de forma que sente pelo herói o que ele poderia, de outra forma, apenas sentir por ele próprio. Mas veja, esse sentir acontece no nível estético, não no nível da realidade, porque, obviamente, a gente sabe distinguir os dois momentos. Então, mais uma vez, reforçando isso, a catarse aristotélica refere-se a um conceito estético, ao peculiar efeito que apenas a arte provoca nas pessoas, e ela corresponde a um envolvimento emocional que é diferente daquele impacto emocional do evento real. Então, a catarse estética ela é diferente de uma catarse real. Então, o prazer derivado dos trabalhos artísticos de qualquer tipo exibe uma mudança de nível, do ordinário para o estético. Então, o que eu busquei fazer nesse estudo foi uma relação entre arquétipo e catarse. Por quê? Porque os dois têm um impacto emocional na audiência. Agora, o que dispara o efeito catártico? Na minha hipótese, o que dispara o efeito catártico é o arquétipo, é a ação do arquétipo. O arquétipo seria esse gatilho emocional na narrativa. E o que a gente vai observar é que esse gatilho emocional geralmente ocorre, claro que não foi um estudo exaustivo, eu me baseei em poucas narrativas para fazer esse estudo, isso precisaria ser muito ampliado, mas, a princípio, a ideia é que é a oposição arquetípica entre herói e monstro que dispara esse gatilho emocional. Então, a manifestação do arquétipo do herói é o principal gatilho emocional do efeito catártico, que emerge em situações geradoras de emoções extremas. No caso das narrativas audiovisuais, a experiência emocional catártica, acionada pelas imagens arquetípicas do herói, tem suas fontes na combinação de elementos da mise-en-scène e da trilha sonora. Então, todos aqueles elementos que compõem a narrativa, eles contribuem para ou acionar ou intensificar a catarse estética. Mais para frente, quando eu mostrar o exemplo, acho que isso fica um pouco mais claro ainda. Então, cenas em que a imagem arquetípica do herói aparece em confronto com as forças antagônicas a ele e aos valores e princípios morais que o herói representa, são normalmente catárticas, e muitas vezes o ponto alto das catarses das narrativas audiovisuais. Mas há uma coisa que é muito importante aqui e que eu identifiquei ao longo do estudo, é que os mesmos arquétipos acionam sempre as mesmas emoções, independentemente da imagem arquetípica utilizada ou do contexto social e histórico em que a narrativa se insere. E aqui eu queria falar uma coisa muito importante, pelo menos para mim, que a teoria do imaginário traz.
A teoria do imaginário, quando a gente usa ela para analisar os fenômenos comunicacionais, ela permite que a gente ultrapasse a história. Isso é, não é que a gente abandona o contexto sócio-histórico, o contexto sócio-histórico está lá na análise, mas ela leva além, ela leva para aquilo que é universal, para aquilo que é atemporal, para aquilo que está presente no ser humano ao longo de toda a história das civilizações. Vamos ver isso de uma forma mais prática agora, num exemplo que eu trouxe. Bom, eu não sei se todos assistiram, provavelmente os mais novos, jovens não, mas John Ford foi um grande diretor do cinema norte-americano e a especialidade de John Ford era fazer filmes sobre o Velho Oeste. E os filmes sobre o Velho Oeste, normalmente, principalmente nos anos 40 e 50, eles enfatizavam, alguns deles, né, não todos, mas alguns deles enfatizavam a conquista de um território que era habitado pelos nativos norte-americanos, né, pelos Apaches e todos os outros nativos que viviam ali. Então, esse confronto entre o explorador, aquele que está se aventurando no oeste, selvagem, contra o nativo, era o mote de vários filmes de sucesso desse gênero do Velho Oeste. E o John Ford dirige um desses filmes, é um clássico, né, ganhador de Oscar, chamado No Tempo das Diligências. E No Tempo das Diligências mostra exatamente isso, um comboio de diligência indo em direção ao Velho Oeste e sendo cercado e atacado pelos Apaches. Então, você vai ter uma sequência, são várias cenas, mas aqui eu peguei uma para mostrar para vocês, uma sequência de cenas mostrando essas diligências, né, com os pioneiros da conquista do Velho Oeste sendo atacados pelos Apaches. E, obviamente, essa é uma cena, vai ser uma cena catártica. Por quê? Porque os pioneiros vão reagir, vão lutar contra os nativos, né? Aqui tem o John Wayne lá comandando as diligências. E quando tudo parece perdido, quando a munição está acabando, quando eles estão sendo quase aprisionados, surge algo que também os mais velhos vão saber, talvez os mais jovens não saibam, a 7ª Cavalaria Americana, com uma musiquinha típica da 7ª Cavalaria, mostrando que aqueles pioneiros das diligências vão ser salvos no último minuto pelos soldados do exército americano. Esse é o ponto, é o clímax da narrativa. Esse é o último efeito catártico que aparece em toda a narrativa e a catarse principal. Então, salvar os pioneiros do ataque dos nativos era, lá nos anos 40, nos anos 50, um momento de catarse. Então, o que a gente tem aqui? Quem eram os heróis aqui? Os heróis eram os pioneiros da 7ª Cavalaria. Quem eram os inimigos dos heróis? Os monstros, eram os nativos, os Apaches. A gente vai mostrar como isso se inverte hoje, mas, veja, o que aciona a empatia com a 7ª Cavalaria e os pioneiros é o arquétipo do herói. O que aciona a antipatia com os nativos é o arquétipo do monstro. Então, isso para a gente analisar essa obra. Vamos para uma segunda obra para comparar. Se a gente pegar Game of Thrones, que é uma narrativa bastante recente, de bastante sucesso, uma das cenas catárticas de Game of Thrones é um confronto entre dois dos grupos que estavam disputando o poder da série, né? do espaço geográfico dos 7 reinos onde se acontece a narrativa. Um desses grupos era o exército da família Lannister, que é esse que a gente vê na imagem. E os Lannisters são, na sua maioria, ou aparentemente, aqueles que representam o civilizado, o branco civilizado. O grupo oposto a eles é o liderado pela Daenerys, que é uma ex-princesa excluída e que está tentando retomar o poder. E o grupo dela é formado basicamente por aquilo que a gente consideraria bárbaros, né? Que seriam os nativos, os selvagens, junto com
alguns dragões, para dar uma ajudazinha para ela. Então, normalmente, o que a gente tem? Normalmente, a gente teria que o dragão e os selvagens seriam o arquétipo do monstro, e que aqueles mais civilizados seriam o arquétipo do herói. Nessa narrativa, não, há uma inversão completa. Os Lannisters, que são os brancos civilizados, são identificados quase que imediatamente como arquétipo do monstro. E os selvagens e o dragão são identificados quase imediatamente como arquétipo do herói. E aí a gente vai ver a sequência da cena aqui, né? Os Lannister espantados ao verem o dragão pela primeira vez, porque eles não estão acreditando naquilo, e a Daenerys, né, liderando esse ataque dos dragões. Então, o ataque dos dragões é bastante cruel, eles queimam todo mundo, e o que eu queria comentar com vocês, e que me espantou também, foi que durante a exibição da série originalmente, quando ela vai ao ar pela primeira vez, alguns bares no Reino Unido reuniam os fãs para assistirem. Então, se vocês forem no YouTube, vocês vão encontrar várias gravações da reação dos fãs durante as sequências. E uma das mais interessantes é justamente a reação dos fãs quando eles veem os dragões queimando as pessoas. Os fãs vibram com os dragões queimando as pessoas. Quer dizer, ali se deixou de considerar uma série de coisas, mas faz parte desse acionamento emocional. Então, veja, quando a gente tinha o herói, o arquétipo do herói, acionando a 7ª Cavalaria e os pioneiros brancos numa narrativa, hoje a gente tem um arquétipo do herói acionado pela imagem dos nativos, dos selvagens, dos bárbaros e do dragão, que normalmente seria um monstro. Então, por isso que lá no começo eu falei que a emoção que o arquétipo provoca não muda. O que pode mudar é a imagem que preenche esse arquétipo. Então, para tentar visualizar isso de uma forma mais esquemática, eu fiz esse gráficozinho para vocês tentarem entender. Então, em cima a gente tem no Tempo das Diligências, embaixo a gente tem Game of Thrones. O monstro no Tempo das Diligências é o nativo, é o Apache. No Game of Thrones é o homem branco, quer dizer, o insider, aquele que está civilizado, inserido no sistema. O que eles acionam emocionalmente? O medo e a raiva. Né? O nativo Apache, lá nos anos 40, nos anos 50, acionava o medo e a raiva na audiência. Hoje, o homem branco em Game of Thrones aciona o medo e a raiva na audiência. No outro extremo, né, na parte do herói, o que a gente tinha no Tempo das Diligências? O cowboy branco e a cavaleira dos Estados Unidos, esse era o herói, que dava a vitória deles, dava o sentido de satisfação para a audiência. Hoje, em Game of Thrones, o que você tem como herói? A mulher branca, o homem branco outsider, o dragão, os guerreiros nativos e os negros e mestiços. Tudo isso fazia parte do exército da Daenerys, né? A mulher, os nativos, os mestiços, etc. Então, há uma inversão da imagem, mas não há uma inversão do sentimento que os arquétipos acionam. O arquétipo do monstro continua acionando medo e raiva, independente da imagem que o preencha. O arquétipo do herói continua acionando a emoção de satisfação, independente da imagem que o preenche. Então, esse foi um exemplo de como aplicar esse conceito do arquétipo, de imagem arquetípica, no estudo de um fenômeno comunicacional ficcional, né, de uma narrativa ficcional. Agora eu queria mostrar, meu tempo está acabando, um exemplo numa narrativa não ficcional, na narrativa jornalística, usando 3 desses conceitos que compõem a teoria do imaginário: o conceito de imagem, de arquétipo e de regime de imagens. E o estudo, que também resultou num artigo publicado, vai tentar mostrar como há uma trivialidade do mal e uma excepcionalidade do bem nas imagens arquetípicas no fotojornalismo. E eu trouxe aqui como exemplo 3 imagens fotojornalísticas consagradas. Uma é a queda, né, ou suicídio de uma pessoa no World Trade Center durante o ataque do 11 de setembro. Então, vocês se lembram dos arquétipos que o Juran define, né? O Juran define eles num nível bastante abstrato. Então, quando a gente olha para essa imagem, usando essa arquetipologia do Juran, a gente pode ver que claramente ela enfatiza o tema da queda, né? Concretamente, ali está acontecendo o tema da queda. Agora, o que essa queda
em termos simbólicos, de que forma ela pode ser interpretada. Nesse caso, eu interpreto ela de duas formas. Uma metáfora da queda no contexto de referir-se à queda da civilização, que está no alto, ante a barbárie, né? A barbárie do ataque terrorista, que está no baixo. Em um ponto de vista. Ou, no outro ponto de vista, um ponto de vista oposto, a queda do profano, que a civilização ocidental representa, ante o sagrado, que, teoricamente, aquele grupo terrorista dizia representar, né? Defendendo um ponto de vista sagrado. Então, esse olhar, a partir dessa arquetipologia do Juran, dessa oposição que ele mostra entre alto e baixo, puro e manchado, permite que a gente olhe para essa imagem e consiga dar uma interpretação simbólica para ela, nesses termos que eu apresentei para vocês. Outra imagem que eu trouxe famosa, né? A morte do menino imigrante sírio que estava tentando atravessar para a Europa e acabou encontrado na praia, morto, afogado. Aqui, mais uma vez, a gente tem essa oposição entre o puro e o manchado, né? A criança, o bebê, representando o puro ante todo esse processo que leva à guerra e à fuga dele da terra original dele, e também do alto e do baixo. Então, remete à ideia da fragilidade da infância e da inocência frente ao mundo adulto. E, nesse contexto, destaca-se justamente essas oposições do anjo e do animal, do céu e do inferno, do inferior e do chefe, do monstro e do herói. Toda essa arquetipologia que eu estou usando para analisar essas imagens vem lá também do Gilbert Juran. E, por fim, uma última imagem que eu trouxe como exemplo, vai mostrar essa família de imigrantes nos Estados Unidos, vivendo em condições precárias, mas, ainda assim, o uso isso que eu digo para vocês, quando a arquetipologia ou o sistema de pensamento do Juran permite que você ultrapassar o contexto sócio-histórico. O contexto sócio-histórico está dado, são imigrantes vivendo em condições precárias, com sérias dificuldades, mas a imagem, a partir da análise do Juran, vai além disso, ela vai mostrar como, mesmo nessas condições, essa família está unida e está tentando, de alguma forma, sobreviver nessas condições, né? Então, destacando aí a ideia do calmo, do íntimo e do escondido, mostrando como essa união familiar, como essa luta pela sobrevivência, protagonizada principalmente pela mulher, nesse caso, ela enfatiza esse aspecto da união familiar, né? Do calmo, do íntimo e do escondido. Então, dentro dos 40 minutos, esses são dois exemplos de como aplicar esses conceitos, alguns desses conceitos que compõem a teoria do imaginário, no estudo de fenômenos comunicacionais. Claro que, para quem se interessar em usar, vai demandar um estudo bastante aprofundado e provavelmente anos de leitura para entender bem, dominar bem o que é a teoria do imaginário, mas eu acho que a recompensa é grande, porque ela permite enxergar os fenômenos comunicacionais muito além do que aquilo que as teorias tradicionais, teoria crítica, os estruturalistas, funcionalistas permitem, normalmente ela se restringe ao contexto sócio-histórico, e o imaginário, na minha opinião, ele vai além disso. Era isso, Lúcia. Muito obrigada, muito bom, Silvio. Obrigado. A gente vai abrir para perguntas agora, a gente tem tempo, né? E eu queria saber se tem alguém já com alguma pergunta. Estou vendo aqui a Paula Mantovani. Tenho certeza Olá. que essas imagens tocaram em muitas questões que te interessam, né, Paula? Exato. Oi, Silvio, eu estava aqui pensando, nesse momento, qual é a leitura narrativa que você faz de algum arquétipo usado praticamente como um estereótipo para causar alienação, para ganhar força política? E eu estava pensando exatamente no campo das fake news,
Você teria alguma coisa a dizer? Assim, não é um campo que eu estudo recentemente, né? Eu estudei um pouquinho a questão do jornalismo há um tempo atrás. Eu penso assim, as narrativas, construir um arquétipo, seja numa narrativa ficcional, numa narrativa não ficcional, mesmo no jornalismo, não é fácil. Demanda bastante tempo e bastante esforço de quem está construindo essa narrativa. Normalmente, as narrativas, elas trabalham em cima dos estereótipos, né? Você pega, se a gente for lá para o conceito original de arquétipo, ele sempre vai ter dois aspectos, né? Vai ter um aspecto positivo e um aspecto negativo. Jung define isso bem lá, quando ele vai dar como exemplo o arquétipo da mãe. Você tem aquela mãe que tolhe, como você tem aquela mãe que acolhe, né? Agora, as duas faces fazem parte do mesmo arquétipo. O arquétipo da mãe é isso, às vezes ela acolhe, às vezes ela tolhe, às vezes ela tem ações positivas, às vezes ela tem ações negativas. Nas narrativas, normalmente, as narrativas jornalísticas, infelizmente, fazem isso bastante. Elas constroem bastante estereótipos, né? Principalmente quando o jornalismo ele sofre uma transformação nos últimos anos. Acho que a Miriam vai brigar comigo, mas eu vou falar assim mesmo. Quando o jornalismo sofre uma profunda transformação nos últimos anos, quando a publicidade deixou o jornalismo e foi para a internet, o jornalismo perdeu muito o seu compromisso com... É impossível a isenção, a imparcialidade mas o esforço para tentar chegar nela fazia parte do jornalismo nos anos 80 e nos anos 90. Quando você perde os anunciantes, você já não tem muito mais compromisso com isso. Você vai ter compromisso com agradar determinados grupos que vão ser seus leitores, que vão te sustentar a partir dali. Nesse sentido, acho que o jornalismo passa a usar muito mais o estereótipo, e classicamente é o estereótipo do herói e do vilão. Então, assim, eu não tenho elementos aqui para te falar cientificamente, mas se você colher aí notícias nos últimos meses, não precisa nem ir muito longe, e selecionar como determinados personagens são tratados na grande imprensa, naquela que, teoricamente, teria que ir em busca da verdade, apesar de ser muito difícil, você vai ver que eles estão trabalhando no nível dos estereótipos, eles estão simplificando determinadas personalidades da política, tanto de um lado como de outro. Quando você diz no nível do estereótipo que a gente está dizendo, eu acho que então é a mesma coisa que eu entendo. Acaba se pegando apenas um desses polos. Isso. Ou você pega só um aspecto de determinada pessoa, ou só o aspecto positivo, ou só o aspecto negativo. E tem que lembrar que existem estereótipos, entre aspas, positivos. Quando você pensa na baiana do carnaval, aquela representação da baiana, da imagem da baiana no carnaval, teoricamente é um estereótipo positivo, porque você está enaltecendo os determinados aspectos daquela cultura. É que normalmente a gente só pensa no estereótipo negativo, mas existem estereótipos positivos também. Agora, tanto um quanto o outro é uma visão reducionista de determinada pessoa, de determinada personalidade. Eu fico pensando até na força disso para causar uma ilusão, no ponto de que se perde de vista que é uma ilusão, e aonde se obtém uma manipulação maciça. Então, eu tenho muito receio em falar em manipulação, eu tenho muito pé atrás em relação ao conceito de manipulação, porque vem lá da indústria cultural, eu tenho vários pés atrás com a indústria cultural, com a teoria da indústria cultural. Mas a ideia de você construir determinados personagens a partir de um único foco, tentar dar um exemplo bem claro, ainda pegando a teoria do imaginário. O Duhan, lá, quando ele define os regimes de imagens, ele fala que ele denomina um regime de imagem como diurno, outro como noturno. Mas o diurno ele é baseado, quando a gente vê lá nos arquétipos, alto, baixo, puro, manchado, ele é baseado em oposições, em disputas em que se opõe um lado ao outro. Quem tem visto politicamente, ou no jornalismo político no Brasil, é isso. A gente vê essa predominância dessa visão diurna, de disputa e de oposição o tempo todo.
Se tem razão de ser ou não, é uma outra discussão, mas o que eu acho mais engraçado é quando os argumentos que um lado usa para criticar o outro lado, eles estão operando no mesmo regime de imagens. Os dois lados operam no mesmo regime de imagens. Então, assim, isso rende para você um estudo bastante rico, se você caminhar por aí. Mas, sinceramente, assim, não é um objeto meu recente para eu poder te alimentar mais com exemplos. Eu te faço essas perguntas, Silvio, porque a questão do imaginário na psicanálise, ele é um conceito bastante importante e caro, mas ele é um lugar, por exemplo, de alienação, de identificação, mas de identificação com o outro, outrinho, o semelhante, ok? Que no trabalho a gente sabe que é muito importante que se aliene para que depois seja feita a separação. E uma coisa que me chama muita atenção, né, que você falou assim, puxa, levaria muito mais tempo para poder estar explicando conceitualmente algumas coisas, eu queria entender melhor o que é o imaginário como visão de mundo. Porque, por exemplo, quando você você fala da Grécia, dos elementos culturais, daquilo que foi construído e foi deixado como herança, para a psicanálise, nós já estaríamos no campo simbólico. Eu queria muito entender essa articulação imaginário, mas assim, o simbólico dentro do imaginário, que parece que você fala um pouco disso. Eu vou tentar, mas assim, eu acho que depende do que psicanálise está falando. Se está falando do Lacan, e que acho que muitos desses conceitos que você está usando vêm do Lacan, ele está bem distante dos conceitos de imaginário que o Juran está construindo. Então, o que é o imaginário para o Lacan é uma coisa, o que é o imaginário para o Juran é outra coisa, o que é o simbólico para o Lacan é uma coisa, o que é o real para o Lacan é uma coisa, o que é para o Juran é outra coisa. Então, primeiro eu só queria marcar isso, porque se você está falando do Lacan, a gente vai ter uma distância muito grande e a gente precisaria de horas de conversa para tentar ver em que pontos eles... A gente poderia também falar a partir de Freud, né? Porque você também trabalha com temas bastante interessantes, eu acho que partindo do Duran, ou do... acho que é um outro autor, daqui a pouquinho eu lembro o nome, que é a questão do encantamento ou desencantamento do mundo, não é isso? E como essa questão do reencantamento. Aí eu entendo a questão do imaginário por Freud, a questão do devanear, do fantasiar, né? O que você fala muito, né? Que o imaginário ele pode nos ajudar a ir além da própria história, numa coisa mais atemporal, né? Que eu acho que os arquétipos também carregam isso. É o que você falou, eles precisam de uma estrutura que ela é energia psíquica. Então, é verdade, não dá para você localizar onde está, né? Porque se a gente está falando né? Porque o Jung ele vai estar falando da estrutura psíquica em 3 níveis. É diferente de Freud, que também conceitou em 3 níveis, mas o Jung também, né? Ele vai falar, tá aqui o consciente, depois o inconsciente pessoal e depois o inconsciente coletivo, que é onde estariam esses arquétipos. Exatamente. Para circular precisa de pulsão, né? Exatamente. Seria a pulsão de um lado e a coerção, né, social de outro, né? É uma coisa mais elaborada e mais difícil. E aí eu queria entender um pouco esse imaginário como visão de mundo, porque quando você fala já como visão de mundo, para mim já passou para um outro registro, né? No registro de uma apropriação, de uma elaboração, para além dos elementos que foram passando. Visão de mundo foi um termo que eu usei para tentar sintetizar para vocês. Claro que a gente precisaria trabalhar, e como eu falei, para o Juran, o imaginário é basicamente um processo, exatamente isso que você falou. Quando você fala da pulsão de um lado, da coerção do outro, você está falando desse processo, que é o projeto antropológico. É nesse processo que se produzem os símbolos, os arquétipos, as imagens, os estereótipos, os mitos. Então, para ele enfatiza muito durante a obra dele o imaginário como um processo. Quando a gente olha para a civilização grega, que é o exemplo que você trouxe, e tenta pensar qual é o imaginário dessa civilização, aí também tem que pensar no imaginário como um processo. Por quê? Porque
Você pega um conceito que é Carol Dulhan, que é bacia semântica, ele vai mostrar que o imaginário não é uma coisa estanque, que surge aqui como produção simbólica de um grupo e morre, surge outro aqui. Ele vai mostrar que é um fluxo, que é um processo. A bacia semântica ela é composta de várias etapas, desde a formação do imaginário até a dissolução desse imaginário, no sentido de ele se transformar em outro imaginário. Então, a gente olha isso nas artes, a gente olha isso na história das civilizações, a gente percebe como os imaginários eles vão se mesclando e construindo outros imaginários. Então, se a gente olhar para a civilização grega e para a mitologia da civilização grega, a gente vai ver que aquela mitologia já é produto de vários imaginários de outras civilizações do norte da África, do sul daquela região mais próxima do Peloponeso, que vão desaguar na civilização grega, que vai construir o seu próprio imaginário, com uma série de heranças desses outros imaginários. Claro que, como que a gente explica isso do ponto de vista da investigação científica? A gente tem que fazer um corte, aí não tem jeito, aí ele parece estanque, mas ele não é estanque. Mesmo se eu for falar de um imaginário mais simples, vamos dizer, o imaginário do movimento punk, que eu dei como exemplo, ele já é fruto de vários outros imaginários, de vários outros movimentos musicais e sociais que desaguaram nele, constituíram um imaginário, e ele próprio foi desaguar em outros imaginários. Então, esse conceito de bacia semântica do Dulhan enfatiza muito essa questão do processo. Agora, quando a gente vai estudar, a gente tem que recortar, aí não tem jeito. A gente vai falar, imaginário, não dá para a gente começar da história da música, mesmo que seja da música popular moderna, para chegar no punk. São 7.000 páginas de estudo para você explicar isso. Então, você faz um recorte e ele parece estanque, mas ele não é estanque. Ele tem essa dinâmica que o Dulhan enfatiza com esse conceito de bacia semântica. E o simbólico é produzido nesse processo. Né? A pulsão de um lado e a coerção social e da natureza do outro lado fazem com que o simbólico seja produzido aí. Lembrando que o Dulhan pensa o imaginário como uma reação nossa para enfrentar as angústias essenciais da vida. Né? Quer dizer, a morte e a percepção do tempo. Então, a nossa capacidade, a imaginação, o processo evolutivo nos deu a imaginação para justamente lidar com essas angústias. E no lidar com essas angústias a gente chega na produção simbólica. Não, e é muito interessante, né? Porque há pouco tempo aqui com a professora Lúcia a gente participou de um outro espaço que a gente falava, a nossa mesa era exatamente isso, né? Do imaginário como um ato de resistência. E aí eu estava até pensando, Silvio, no que o Bachelard ele fala, né? Da importância do imaginário como imaginação, não imaginário como imagens, mas inclusive para que a gente possa deformar as primeiras imagens dadas. Como é a resistência mesmo, né? A resistência está aí, que é um tema que a professora Lúcia está sempre insistindo para a gente nessa questão da complexidade, né? Para a gente trazer a pluralidade. Então, realmente, olha, muito obrigada. Imagina, que é isso. Muito legal, Paula, suas colocações. Eu estava pensando aqui, Silvia, a contribuição, a sua palestra foi sensacional, mas acho que tem uma contribuição aí que eu queria realçar, para que todo mundo preste muita atenção numa coisa que o Silvio falou umas 2 ou 3 vezes, que os estudos, ou a filosofia do imaginário, não é? Ou o sistema de pensamento a partir dos estudos do imaginário, que eu gosto muito de pensar que são estudos, inclusive porque a gente hoje, com o resgate de outras narrativas, essa diversidade, por exemplo, da cultura indígena brasileira, que eu tenho ficado encantada, a gente está vendo quantos imaginários, né, proliferam e produzem afetos, estimulando até modos de vida diferentes desse que a gente considera o ser brasileiro, né? Estamos até acompanhando o quanto o Brasil foi se tornando cada vez mais uma espécie de simulacro desse homem branco, enfim, né? Que é um imaginário que foi colonizado na nossa cultura, né? A gente recebeu e aceitou. Mas eu gostei demais quando você falou como que esses estudos do imaginário podem nos ajudar a olhar para os fenômenos comunicacionais indo além daquela análise técnica ou mesmo aquela análise que não é que não tenha que fazer,
geográfica, tem que fazer, mas a gente não pode parar aí, porque senão a gente fica com trabalhos totalmente datados, né, que só servem para falar de especificidades, e isso tem sido um problema para o campo da comunicação. A comunicação está vivendo a pior crise. Eu tenho acompanhado, né, nos fóruns, no conselho também da Compós, que, sim, ou se constrói uma escapatória, eu chamo assim, né, construção, né, gente? Porque temos que imaginar essa escapatória. Ou a comunicação virou um campo de investigação científica a serviço de outros. Né? Uma coisa é nós pensarmos a transdisciplinaridade da comunicação, a interdisciplinaridade, a importância dessas convergências, né? Por exemplo, no caso da educação. E acho que, assim, o bom você falou isso, como eu falei 2 ou 3 vezes, é que com o imaginário a gente vai encontrar esse modo de ver o mundo, essa cosmovisão que está por trás. Né? Nessa aproximação de um filme de faroeste, né? Com um Game of Thrones, a gente viu que hoje o dragão é pop. Ele não é mais um monstro. Eu quero o dragão. A gente viu isso, não foi, Fernanda, quando a gente estudou o Godzilla? Também, para o seu próprio doutorado, que foi até mais profundo a ideia da pulsão do som. Mas, assim, o dragão, o Godzilla, o Frankenstein, antes eram colocados como, assim, monstros a serem vencidos. Hoje, assim, eu preciso amar esses monstros, eu preciso me aproximar desses monstros para descobrir coisas monstro que são importantes para a nossa reconfiguração. Então, acho que isso é um desafio intelectual difícil, porque ele não só nos exige imaginar, né, que também não é fácil, como aproximar narrativas que às vezes são muito separadas. Isso não, parece que a gente não teve treinamento. Eu vejo isso no nosso curso do Multimeios, né, Anne? Como é difícil dar a disciplina de narratividade, que era uma disciplina importantíssima. Por quê? Porque as narrativas que estão o tempo todo no cotidiano, elas ainda são essas colonizadas. E a gente não conseguiu nem chegar perto das moiras. Né? O Gilbert Durand coloca o bem versus o mal no diurno, né? Para quem não sabe, que não sei, tem gente nova aí. E aí a gente tem todo esse imaginário, vamos dizer assim, mais de sucesso, porque ele é facilmente, o dualismo ele é muito claro e compreensível. Mas as complexidades, como é difícil, né? Eu comecei a assistir aquele seriado, não sei se vocês estão vendo, se chama A Roda do Tempo, e eu achei assim, falei, uau, finalmente uma coisa vai entrar em contato com essa coisa mais cíclica das moiras, das fiandeiras, das estações do tempo e desse olhar místico, né? Para Gilbert Durand, o feminino que agrega é o místico. E aí você vê que, para funcionar, eles estão tendo que trabalhar com um monte de oposições. Então, o cíclico controla a narrativa como um todo, tá, gente? Não é, como é que chama? Spoiler, não é spoiler. É assim, a ideia é que você vai entrar numa coisa cíclica, tipo festa da primavera, né? Você vai entrar na agricultura. Porém, lá dentro, as guerras continuam, o bem versus o mal, né? Porque acho que senão ninguém consegue acompanhar. É uma coisa muito maluca isso. Outro dia eu estava conversando com... Gente, sumiu o nome dele? Já, o Rogério. A gente tava, o Rogério de Almeida, que também é do nosso grupo. Não sei por que sumiu, porque eu lembrei. A hora que pensar Rogério, eu lembrei do Rogério da Costa, né, do nosso curso. A gente estava falando que a luta contra o dualismo ela parece uma luta fadada ao fracasso, porque você não pode lutar contra o dualismo, é mais ou menos aquilo que Gandhi falava, né? Que não tem como você vencer a violência sem ser pela não violência. Então, não é mais luta. Então, essa coisa... Vocês lembram de um debate que a gente teve do CCM sobre contra a violência? Não sei se quem estava nesse debate, alguns estavam.
que foi sobre aquele livro daquela filósofa Caroline Emke, uma alemã. Então, o problema da violência é que se você vem lutar com violência, você está só reforçando a violência, né? Então, você não pode lutar, você tem que acolher e transformar, tem que ser uma coisa meio mística e alquímica, né? E eu acho que isso a gente vê também nas teorias. Estou pegando das narrativas ficcionais, voltando para as teorias, é como se, nas teorias acadêmicas, tá, gente? Estou pegando assim. É como se você aproximar coisas incompossíveis, você gerasse um drama, uma tragédia, que realmente vai acabar numa luta, né? E eu queria dar como exemplo essa imagem da família. Para mim, essa imagem foi muito forte que você trouxe, Silvio. Porque, assim, nós podemos fazer uma belíssima análise desse fenômeno, né? Usando a semiótica, sem medo nenhum. Eu falo, está todo mundo aqui no programa de semiótica, podemos usar a semiótica, não tem medo, né? Ela não é um território exclusivo para quem comprou o título do clube, né? Eu falo, podem falar, mas você tem ali as condições precárias lado a lado com a poesia, com o afeto, com a intimidade. O Silvio trouxe isso. Quantos de nós... Você usa a teoria tradicional, Lúcia, você não chega nisso. Não você chega. Precisa usar o imaginário para conseguir olhar além do contexto socioeconômico. Você tem que ir além, você tem que achar aquilo que pulsa, né? Aquilo que é afeto, aquilo que é luz e sombra, não só a sombra. E aí é que está a dificuldade. Outro dia, numa conversa com o Norval, inclusive não foi outro dia, foi hoje de manhã, na banca de qualificação do Rafael, ele estava falando, entender o imaginário como ambiente. Porque aí você não recorta as coisas, né? Por exemplo, naquela imagem. Porque o olhar que só vê ali a precariedade, a pobreza, a miséria, ele é um olhar reducionista. E esse outro olhar teria que ser cultivado por um estudioso dos fenômenos comunicacionais, eu diria até mais, dos fenômenos da cultura, né? Senão a gente não vai ter olhar para ver produção de qualquer coisa, esquecer de foto, de notícia, de pintura, desenho, que vem de uma alteridade, de uma comunidade da periferia. A gente não vai ter olhar para ver. Porque se o critério continuar sendo um critério elitizado, acho que tem alguém com a câmera. Bom, se o critério continuar sendo esse, a gente recorta e perde o poético, vamos colocar assim. O poético, ele escapa, né? Acho que tem a ver também com essa busca pelo poético, né? Que está nos entres, está nas tessituras. E que não significa abandonar o contexto, né, Lúcia? A gente pode olhar o contexto, registrar o contexto sócio-histórico da precariedade, da dificuldade da vida do imigrante, mas como que aquela união familiar vai além dessa precariedade, né? Ela tenta criar uma perspectiva de vida ali um pouco mais íntima, escondida para eles, mas que funciona como família, né? Como união familiar. E revela algo que nos toca, né? Algo capaz de produzir uma catarse. Porque essa identificação que a gente perdeu, eu não estou falando da gente, pessoas, né? Nós estamos falando da nossa cultura ocidental eurocêntrica, né? Que é muito baseada em princípios da história da arte, e de uma arte também hierarquizante, vamos dizer assim. Esse olhar que consegue ver essa poesia, ele tem que ser exercitado, para agregar, para a gente não se tornar esquizoide, que é tão fácil, gente. A coisa mais... O que é se tornar esquizoide? É julgar isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é ruim. Tudo bem que funcione para a publicidade, né? A gente sabe que precisa na publicidade, quanto mais rápido for decodificada a mensagem, mais efetiva. Porém, às vezes, ela não tem apelo afetivo. Ela, mesmo sendo decodificada, ela não fica impregnada.
Eu acho que aí a música é um lugar melhor para a gente ter esses exemplos. Às vezes aquela música que é mais ruidosa, mais estridente, né? Ela fala de coisas tão sutis, né? E ao contrário também, uma música super melódica, quando você vai ouvir, é um discurso fascista, né? Porque o fascismo ele tem muito a ver, gente. Eu estou apaixonada pelos estudos que eu tenho lido sobre de onde que vem o fascismo, né? Essa relação com o heroísmo. É muito interessante isso, ter estudado coisas incríveis, até para entender melhor essa polarização na política. E aí você descobre isso, é o culto do herói, como aquele que vence o monstro. Então, essa maneira de ver o mundo é uma praga, no sentido de exclusão, de desrespeito, de violência, enfim, né? E aí você tem aquela música melódica, assim, então parece... Outro dia eu estava conversando sobre isso, não me lembro agora com qual professor. Foi com o Jorge Nicolas, que também estuda imaginário. Ele estava falando dos cânticos das igrejas protestantes. Muitas vezes a melodia é super assim, lá, lá, lá. Só que se você escutar, está falando, olha, vencer o mal, destruir o pecado, né? E daí você começa a entrar naquilo, você, nossa, é o canto da sereia. Né? Então, a gente tem que lidar um pouco mais nas entrelinhas, nas complexidades que estão entre as narrativas, né? Pegando todos os significados e condensando, né, em algo que nos provoque pelo menos um estranhamento. Né? A gente tem que falar, opa, será que é? Né? Isso também é uma coisa importantíssima para estudar imaginário, principalmente na arte, né? A arte, não por acaso que os fascistas amavam a arte. Fala assim, vamos olhar lá, que arte era aquela? Que tipo de arte era aquela? Roupa, moda, hinos. Vai olhar. Outro dia, não sei quem me falou isso, eu não sabia que aquela grife Hugo Boss fez os uniformes dos nazistas. Nem sei se é verdade, mas acho que sim, é uma aluna da moda que contou. E você fica pensando, nossa, eles realmente costuram super bem. E olha as roupas dos uniformes nazistas. A gente tem que... não estou querendo escravizar o nosso olhar a preconceitos ou estereótipos, mas pensar nas relações. Como que uma coisa se relaciona com a outra? Essa ideia, por exemplo, de maestria. A ideia de maestria, gente, se vocês olharem no caso da vida acadêmica, está gerando esse produtivismo, essa submissão às grandes empresas que publicam artigos. É a mesma ideia. A ideia de competição está aí. Né? Enfim, a gente está perdendo muita coisa porque a gente está se submetendo. Né? E a ideia de submissão ela não pode ser colocada de uma forma obrigatória. São escolhas. A gente vai se submeter e aí que vem a ideia do resistir, né? Mas não é resistir com as mesmas armas, não é? Pô, a gente está falando demais. Mas alguém deve querer falar alguma coisa. Como é que estamos de hora? Quem que é o mediador mesmo dessa mesa? Oi, Lúcia. Peraí. Oi. Sou eu. É que nós começamos atrasados, então eu acho que o tempo já está bem em cima, né, para começar o outro grupo e a outra mesa. Tá certo. Mas acho que o Silvio vai continuar com a gente, não é? Um pouquinho, para a gente poder continuar a conversa. Muito obrigada, Silvio. Parabéns. Sua contribuição tem sido realmente sensacional. Muito obrigada. Viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Bom, eu vou convidar então a Anne Shirley, que vai ser a mediadora da próxima mesa. Já passo a palavra para ela. Ou vocês querem dar uns minutinhos, ou a gente já pode seguir? Acho que Por sim. mim, a gente pode seguir. Então tá bom. Então, eu vou só encerrar essa gravação para ficar mais fácil.